Bom dia, meu nome é Cristina Santiago e que bom que você está aqui. Aqui é o lugar para a gente se encontrar. Aqui é o lugar daqueles que acreditam que há lugar à mesa. Aqui é o lugar daqueles que acreditam de que há um bom lugar. E daquele filho que também foi encontrado na estrada. A Bíblia tem um verso, na verdade uma promessa que diz assim: onde estiverem dois ou um, lá eu estarei. Então, nessa manhã, nós acreditamos que Deus está aqui. Ele é digno de adoração e de louvor. A Bíblia vai ser aberta e, por sinal, hoje é a finalização da série Monte, né? Que série, meu povo. Hoje também é um dia da gente adorar, de agradecer, de exaltar ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de louvor e exaltação. Eu quero convidar você a ficar em pé para que nós possamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos porque está um lindo dia. Nós te agradecemos porque nós chegamos bem aqui, estamos confortáveis e prontos para te adorar. Queremos exaltar teu nome, queremos que o Senhor nos toque. E quando a tua palavra for aberta, para que o Senhor fale a nós. Tome conta do teu povo mais uma vez que está reunidos no Teatro UOL. E o Senhor vai se manifestar como tem feito todos os sábados. Louvado seja o teu nome. Permaneça em nós, permaneça conosco todos os dias. Se porventura, Senhor, há filho teu que estejam preocupados, angustiados, tomados por algumas situações difíceis, aqueles problemas que nós olhamos e achamos impossíveis. Querido Deus, por favor, resolva, solucione, acalme, acolha, coisas que só o Senhor sabe fazer. Dá-nos boa hora, um excelente culto pela sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Um ótimo culto, bom louvor, que Deus permaneça conosco. Um dia o Senhor guiou o povo pelo deserto e levou ele até uma terra melhor. Mas a terra não era definitiva, era um lugar ainda transitório. Da mesma forma, o Senhor tem nos guiado aqui, o Senhor tem nos levado a lugares. Mas nós nunca podemos nos esquecer de que onde estamos ainda é transitório, que haverá um lugar melhor, onde todos nós receberemos mais e veremos o Senhor face a face. Vamos louvar o Senhor todos juntos. Deus, eu quero andar contigo, ó Deus. Ouvir a tua doce voz soprando o caminho, dizendo eu sou contigo, Deus. Eu quero ser inteiro teu, viver em plena comunhão, amar meus inimigos e ser achado em Cristo, Deus. Eu quero andar contigo, ó Deus. Ouvir a tua doce voz soprando o caminho.
Ele soprou, continua soprando na minha e na sua vida, para a glória dele. E é para a glória dele, para a glória daquele que nos amou primeiro. Antes mesmo de sermos conhecidos no ventre de nossas mães, Ele já nos chamava pelo nome, já nos conhecia. Ele já cantava uma canção bela sobre mim e sobre você. Nesse amor que nós cantamos, que é capaz de ir até as últimas consequências, de encarnar, se tornar homem e morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. O Senhor é tão bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A palavra de Deus diz que antes eu e você vivíamos nas trevas como ovelhas desgarradas, mas Ele, em seu amor e em sua misericórdia, nos resgatou e nos trouxe de volta para a sua maravilhosa luz. Amém? Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. O Senhor é tão bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. E o que ele faz? Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele destrói o que dizem sobre você. Traz luz para as sombras. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
faz? Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É esse o amor de Deus. É esse o amor de Deus. É esse o amor de Deus. Por mim, por você. É o amor que nos ensina que mais importante, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É o Deus que nos ensina a antes amarmos as pessoas, porque Ele nos amou primeiro. E o convite a esse amor, ele é posto na Bíblia, simbolizado como uma grande mesa. Um lugar onde todos se sentam e todos têm lugar. E todos são servidos no amor dele. Não somente agora, mas por toda a eternidade. Quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra mim e pra você. Te dizer, sem você meus dias são desertos. Vem ao reino, me ensina a te amar e a dar sem receber. Sem você meus dias são desertos. Vem ao reino, veja. Tudo que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Continuamos a perguntar: quanto mais pra gente se encontrar, sinto tanta falta do teu riso fácil. Há lugar pra gente se sentar.
dia, com os nossos olhos, veremos o teu reino encher a terra. E em nossa humanidade, contemplaremos o Senhor face a face. Que meus olhos possam ver o teu reino encher a terra. Que meus olhos face a face. Ouça a sua igreja, Senhor. O que eu mais quero é te ver de perto, dar e receber o teu amor. Veja, tudo que eu preciso é andar contigo, dar e receber o teu amor. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei. Senhor, estamos reunidos aqui porque queremos e precisamos do Teu amor. Queremos e precisamos da Tua graça. Queremos e precisamos distribuir o Teu amor e a Tua graça também. Agora que vamos abrir a Tua palavra, que Teu Espírito mais uma vez possa nos conduzir. É o que nós te imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom sábado para vocês, que bom recebê-los aqui. Sempre bom ver alguns rostinhos novos, né? Amigos queridos que vêm visitar a gente. E também alguns repetidos, né? Figurinhas carimbadas aí
todo sábado. Que bom que você está aqui, que bom que você escolheu estar aqui nesse sábado pela manhã. E que bom que você está aí em casa também, assistindo a gente, né? Tem que falar com esse pessoal também, que eles reclamam depois, né? A gente está terminando hoje uma série muito impactante, foi muito impactante para mim. Eu não queria fazer essa série agora, relutei em fazer, mas fui instado pelo Espírito e também pela minha esposa. E é uma série difícil, porque é um tema que a gente estuda, que a gente fala aqui, que a gente fala acolá, a gente repete muitas vezes, mas é um tema que mexe com a gente. É um tema que, vou usar uma palavra dura, mas eu acho que vocês vão entender, é um tema que às vezes machuca um pouco a gente, né? Quando a gente fala do reino que Cristo veio trazer, do reino que ele veio inaugurar e que ele convida a gente a participar, é um reino que envolve coisas que muitas vezes a gente não está preparado para lidar com elas, né? E a gente vem falando essas últimas semanas sobre várias molduras, né, que Jesus vai usando, ele vai repetindo, coisas que ele vai dizendo e que não são aleatórias, ele vai conectando uma com a outra para formar essa mensagem importante que é a mensagem do Sermão do Monte. E óbvio que a gente sabe que a parte principal ou a chave para a gente entender o que Jesus está falando é entender a questão do amor, né? E Jesus ele trabalha o amor em duas dimensões. Ele trabalha o resumo da lei dos profetas, o que ele vai chamar de base, o que ele vai chamar de chão. Isso é o básico do reino, e o básico do reino é amar o próximo como a si mesmo. Esse é o básico do reino. Mas Jesus ele fala que tem uma coisa que excede o básico do reino, e essa coisa que excede o básico do reino é amar os inimigos. É amar as pessoas que nos perseguem, é amar as pessoas que nos machucam, é amar as pessoas que nos difamam, é amar as pessoas que querem o nosso mal, que nos odeiam e que às vezes a gente odeia de volta também. Então esse é o teto. Você tem o chão e você tem o teto. E é esse o desafio que Jesus está propondo, é isso que ele está trabalhando. E óbvio que a pergunta que fica, e que a pergunta que eu recebi bastante por mensagem nas redes sociais, etc., é como amar o meu inimigo. Como é que eu posso amar o meu inimigo? Como é que eu posso amar a pessoa que me machuca, que me maltrata? E essa é uma pergunta muito difícil, muito complexa, e eu vou responder hoje ela em parte. Mas ela é tão difícil, tão complexa, que a gente vai ter uma série inteira só para ela, que é a próxima série, que eu também não queria fazer, mas que eu vou ter que fazer. E a gente precisa entender esse contexto do que Jesus está falando aí para responder essa pergunta, né? Quando Jesus ele fala que a gente precisa amar os inimigos, ele menciona lá em Mateus capítulo 5, do verso 43 em diante, ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, amem o seu próximo, eu porém vos digo, ame o seu inimigo, né? E ele vai elaborar sobre isso a partir dali. E aqui Jesus, em outros lugares também, em Mateus, também em Lucas, em vários momentos dos evangelhos, os evangelistas eles contam para a gente que Jesus se refere ao resumo da lei que a gente encontra no Antigo Testamento, e ele cita dois textos, e vocês sabem esses dois textos. Ele diz amar a Deus acima de todas as coisas, Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4 em diante, e amar ao próximo como a si mesmo, Levítico capítulo 19, verso 18. E essa menção do Antigo Testamento é importante porque ela vai dar algumas dicas para a gente. E a gente também precisa entender como é que as pessoas entendiam Levítico capítulo 19, verso 18, esse amar ao próximo, e em que contexto esse verso está inserido lá, e os rabinos da época, e as pessoas, né, os judeus da época, e os rabinos, as pessoas importantes, entendiam esse texto. Então, para a gente ver um pouquinho do contexto, quando você abre lá em Levítico capítulo 19, tem uma moldura, uma repetição que vai marcando o texto. Tem várias coisas interessantes em Levítico capítulo 19. Um dia, quem sabe, a gente faz um estudo só sobre Levítico 19. Vários vão gostar. Levítico é um livro difícil, né? Tem gente que nunca chegou no Levítico no ano bíblico, né? Então, alguns vão até gostar. Mas tem um verso aqui em Levítico, uma expressão que vai dizendo, eu sou o Senhor,
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E ali ele vai, a partir do verso 15, ele vai dizer assim, você lê o finalzinho do verso 14, não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. E aí verso 15, então, seria uma outra microsseção aqui. Aí ele diz, não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, os ricos, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Então é uma micromoldura, uma microsseção. E aí ele continua no verso 17. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza. Repreendam o seu próximo com franqueza, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procurem vingança, verso 18, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Então, a galera da antiguidade, eles viam esses dois microblocos aqui, da partir do verso 15 até o verso 18, como estando ligados e falando a mesma coisa. Então você vai ter documentos antigos importantes, como o documento de Damasco, o testamento de Gade, que são basicamente ali arredondando por volta do século I antes de Cristo. E você vai ter o Sifrá, que é um documento judaico do 3º século depois de Cristo. E eles basicamente vão entender o verso de Levítico 19, verso 18, eles vão entender nessa conjuntura de juízo. Então não julguem com parcialidade, julguem imparcialmente. Não intentem o mal, não intentem contra a vida do próximo. Pelo contrário, pensem o bem, julguem com bondade. Basicamente esse é o contexto, então, de Levítico capítulo 19, verso 18. Então a ideia é que amar ao próximo tem a ver com exercer um juízo misericordioso. Tem a ver com agir com bondade, tem a ver com julgar imparcialmente, julgar sem parcialidade. Isso é interessante, porque na nossa cabeça, obviamente, quando a gente fala amar ao próximo, a gente confunde com a ideia de um amor que é um amor meio sentimentalista, esse amor que a gente tem, né, pelo nosso cônjuge, pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, esse amor de, eu quero te ver, você é lindo, você é linda, e eu não vivo sem você, ou o amor que a gente tem pelos filhos, ou pelos pais. A gente entende muito essa ideia de amor com esse sentimentalismo, mas aqui em Levítico capítulo 19, a ideia, a conjuntura é de juízo, é de julgamento. Então eles estão dizendo, olha, vocês no meio do povo não julguem as pessoas com parcialidade. Julguem com misericórdia, julguem com bondade. E a gente vai ver Jesus repetindo isso no Sermão da Montanha. Quando a gente volta para Mateus capítulo 7, a gente já falou sobre esse texto, mas é bom lembrar, né? Capítulo 7, a partir do verso 1 diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês também serão julgados, e na medida que usarem, será usada para medir vocês. Porque se você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Você é hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu próximo. Então, toma cuidado quando você for julgar. E lembra que Jesus aqui, desde Mateus capítulo 5, ele está fazendo essa dinâmica de que existe o que você vê e existe aquilo que você não vê. Portanto, toma cuidado quando você for julgar. Porque apesar de vocês verem apenas a parte visível, eu vejo o invisível, o que está por trás, o que está no coração. E aí, quando a gente vai para Tiago, capítulo 2, isso fica ainda mais fácil. Tiago, capítulo 2, isso fica ainda mais fácil, porque Tiago é mais duro. E eu vou ler aqui, é comprido, mas acho que vocês vão entender bem. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também um pobre com roupas velhas e sujas. E aí vocês vão dar atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e vocês vão dizer, sente aqui nesse lugar.
Mas para o pobre você vai dizer, fica em pé ou senta no chão. Vocês não estão fazendo discriminação? Não estão fazendo julgamentos com critérios errados? Então ouçam, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem um reino que ele prometeu aos que o amam? Isso a gente já passou aqui, relacionando com o Sermão do Monte. Mas vocês têm desprezado as pessoas, os pobres. E os ricos é que estão oprimindo vocês, e eles que estão arrastando vocês para os tribunais, e eles que difamam o bom nome de vocês. Então, verso 8, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, prestem atenção, a lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterará, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que ideia de amor que o Antigo Testamento, Levítico 19, Jesus em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e agora Tiago no capítulo 2 estão trazendo. O que é amar? Não é dar beijinho, não é ficar abraçado, não é comer junto, andar junto por aí, brincar junto, viajar junto. O que é amar? Julgar com misericórdia, ser misericordioso. Fazer as pessoas, ou esperar que o juízo exercido sobre as pessoas seja tão misericordioso quanto o juízo que é exercido sobre mim. Então, basicamente, o que a Bíblia está dizendo para a gente é o seguinte: amar ao seu próximo é ser misericordioso, ou é levar em conta a misericórdia. Então, quando você olhar para a ação de uma pessoa, você vai pensar, opa, essa ação é ruim, essa ação é péssima, essa ação é maldosa, mas eu não estou enxergando tudo, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou usar de misericórdia, eu vou ser misericordioso e talvez pensar que vai saber. Porque eu vou lembrar que apesar do pecado daquela pessoa ser aquele, ou a ação violenta daquela pessoa ser aquela, eu também tenho os meus pecados e também tenho as minhas ações maldosas. Porque essa é uma coisa que a gente esquece constantemente. A gente esquece constantemente que, em vários momentos da nossa vida, nós somos os opressores. Nós somos os violentos. Nós somos os que falam mal. Nós somos os que difamam as pessoas também. Mas, obviamente, o que marca a gente muito mais é quando nós somos oprimidos, quando nós somos violentados, quando nós somos caluniados e difamados. Aquele ditado popular, eu sempre erro o ditado popular, mas se eu errar, vocês me corrigem. Aquele ditado popular, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então, as nossas ações violentas e abusivas, a gente tem a tendência de esquecer. Mas quando a gente sofre, a gente não esquece. E a Bíblia está dizendo assim para a gente, calma. A misericórdia que você quer para você, queira também para o outro. E essa é a parte difícil. Talvez um bom exemplo para a gente seja, para a gente que é pai, seja a questão dos nossos filhos, Quando o nosso filho faz uma coisa má, quando ele faz uma coisa agressiva, quando o nosso filho bate em alguém, ou quando o nosso filho morde alguém. Criança morde, vocês sabem que criança morde. Quando é nosso filhinho tão lindo, cheiroso, maravilhoso, que recebe a melhor educação do mundo, que afinal é a nossa, quando ele morde a criancinha na creche, na escolinha, em qualquer lugar, como é que a gente age? A gente dá aquela bronca. Filho, não pode morder, não pode fazer isso é errado e tal. Alguns ainda dão aquela palmadinha,
Mas aí para os outros, como é que a gente fala? Não, ele dormiu mal, teve febre essa noite, está irritadiço. Ele não é assim. Não é verdade? E quando mordem o nosso filho? Quando uma criancinha da creche ou da escolinha de alugar morde o nosso filho, qual é o nosso desejo? Matar aquela criança. Não é? A gente fica com uma raiva, uma ira. Mordeu meu filho. Ah, mas é aquele menino. Ah, eu sabia, aquele menino. Aquela casa, aqueles pais, aquilo isso, essa criança e tal. É ou não é? Quem é pai sabe o que eu estou falando. Para os nossos filhos a gente sempre quer o quê? Abundância de amor, de entendimento, de misericórdia. O nosso filho é sempre o coitadinho. Nosso filho é sempre, fizeram isso com meu filho. Maltrataram meu filho. Eu lembro que minha mãe ficava, toda vez que aconteceu alguma coisa na escola, ela ficava, eles estão errados. Eu falei, mãe, às vezes sou eu que estou errado. Não são eles, sou eu que estou errado. Mas a nossa tendência como pais é essa. É sempre achar que o nosso filho está certo e o filho dos outros está errado. E basicamente o que Cristo está dizendo aqui é, com a mesma misericórdia que você quer que seu filho seja tratado quando ele mordeu o coleguinha, você tem que usar quando morderem o seu filho. Ainda que fique a marquinha, né? Dá uma dó, o coração enche de dor. Você vê os dentinhos da outra criança no seu filho, não enche? Mas é isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Essa é a dificuldade, a radicalidade do ensino de Cristo. Use de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É isso que é amar ao próximo, como a nós mesmos. E tem um grande hebraísta, um cara muito famoso, chamado Takamitsu Muraoka. E ele, trabalhando a tradução de Levítico, capítulo 19, verso 18, ele sugere a seguinte tradução: ame seu próximo, porque ele é uma pessoa como você. Eu gosto dessa tradução, acho muito boa. Ame o seu próximo, porque ele é como você. A nossa tendência natural é, ao sermos agredidos, ao sermos violentados, ao sermos abusados, é desumanizar a pessoa que fez aquilo, porque afinal de contas ela nos desumanizou primeiro. Mas Cristo diz, não desumanize os outros, apesar de eles muitas vezes agirem com desumanidade para com você. Essa é a radicalidade do Evangelho. E aqui perceba, você não precisa permanecer ao lado de um parceiro ou de uma parceira que seja abusivo ou abusiva, ou violento ou violenta. Você não é obrigado a almoçar todo dia com alguém que é agressivo com você. Você não é obrigado a seguir pessoas nas redes sociais que são agressivas com você. Você não é obrigado a trabalhar num ambiente tóxico. Não é isso que significa amar ao seu próximo como a você mesmo. Você não precisa permanecer num ambiente tóxico, sendo agredido e violentado e abusado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você deve sim buscar justiça humana. Mas o que a Bíblia está dizendo é que você precisa pensar ou agir misericordiosamente, ter misericórdia com aquela pessoa. Ser misericordioso. Esperar que ela receba o mesmo perdão que você recebe de Deus, o nosso Pai. E essa é a radicalidade do ensino de Cristo. Que as pessoas acham que é difícil permanecer num ambiente tóxico. E é, mas quando você está acostumado, você até vai. Agora, querer que a pessoa seja perdoada por Deus e receba de Deus o mesmo amor e a mesma misericórdia que você recebe, isso é difícil. Isso é muito difícil. Mas, novamente, esse não é o chão que nós pisamos do Evangelho, esse é o teto.
É lá que a gente tem que chegar. Mas esse é o desafio de Cristo. Amar os inimigos, julgar com benevolência, julgar com misericórdia. Acreditar que existe alguma coisa que só Deus está vendo e Deus pode atuar naquele sentido. Essa é a parte difícil. Mas é exatamente isso que Cristo faz na cruz. Cristo não conviveu com seus algozes, Cristo não ficava trocando figurinha com as pessoas que o maltrataram, que o chicotearam, Cristo não ficava rindo com eles. Cristo foi torturado, chicoteado, martelado, perfurado. Mas quando ele estava na cruz, ele olhou para aquelas pessoas, ele teve misericórdia, ele teve compaixão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso desafio. Como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É essa a nossa jornada como cristãos. E essa dimensão é tão complexa que a gente vai trabalhar ainda mais algumas semanas sobre isso. Mas eu quero mostrar uma outra dimensão para vocês e terminar com ela. Quando Jesus diz amar os inimigos, Jesus aqui em Mateus, ele não especifica muito claramente quem são esses inimigos. Mas em outro lugar muito famoso, uma parábola muito famosa, que a gente já trabalhou em outros momentos, a parábola do bom samaritano, ele quebra diversos preconceitos para falar sobre o que é amar o meu próximo. E ele coloca o samaritano, que era odiado pelos judeus, e os samaritanos que odiavam os judeus também. Era relacionamento de mão dupla, uns odiavam os outros. Jesus coloca esse samaritano como personagem principal dessa parábola. É engraçado que o samaritano, ele não vai viver com o judeu, não leva o judeu para morar na casa dele, né? Ah, levei ele para minha casa. Não, ele leva para um lugar, ele paga, ele cuida da vida daquela pessoa. E aqui tem um conceito muito interessante, que é o conceito da reverência pela vida. Cristo está dizendo, é importante nós termos reverência pela vida. Ainda que seja a vida do nosso inimigo. Ainda que seja a vida daquele que nós odiamos e que nos odeia de volta. Amar é ter reverência pela vida. Não importa de quem quer que seja. Por isso que é tão feio. Eu vou usar uma palavra forte. É tão nojento. Quando a gente comemora alguém doente. E ultimamente teve disso bastante, né? É o político X ficou com câncer. Tomara que morra. Aí o outro político foi internado. Tomara que morra. Que comportamento ridículo. Que falta de cristianismo. Não é esse o evangelho e o reino de Cristo. Eu não estou falando isso porque eu acerto, eu erro também. Às vezes eu comemoro. Você deu mal, finalmente. Vocês lembram que tem um livro na Bíblia chamado Abacuque, que Abacuque fala assim, Senhor, a gente está lascado aqui, os ímpios que estão perseguindo a gente estão só se dando bem. Às vezes a gente sente isso. E a gente fica torcendo para eles tomarem a recompensa deles aqui e agora. Para eles caírem do cavalo aqui e agora. E quando eles caem do cavalo, qual é a nossa reação humana? Yes. Bem feito. E aí Cristo traz a parábola do bom samaritano e diz, não, não é assim. Vocês têm que ter reverência pela vida. E aí Jesus ele traz esse amor ao próximo, que era muito mal entendido, como um amor altamente inclusivo. Tão inclusivo a ponto de você colocar os samaritanos, que os judeus queriam matar, chamavam de filhos do diabo, e os samaritanos que queriam matar os judeus, que quando os judeus passavam por Samaria, alguns eram apedrejados. É essa galera que Jesus fala assim, vocês precisam se amar. E tem um amor prático que rola, porque lá em Levítico capítulo 19, tem um amor prático que rola lá. Diz assim, capítulo 19, verso 33. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos. Pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sabe por que vocês vão amar os outros?
Sabe por que vocês vão amar o estrangeiro? Sabe por que vocês vão amar o samaritano? Porque vocês são samaritano de alguém. Sabe por que vocês vão fazer esse amor que busca a benevolência, a misericórdia? Porque muitas vezes vocês são os maus da história. E é o que a gente não gosta de lembrar, que a gente muitas vezes é o mal da história. E quando a gente é o mal, a gente quer misericórdia. E Cristo fala, quando os outros fizeram mal para vocês, busque a misericórdia para eles também. E a igreja demorou muito para entender isso. A igreja cristã, os seguidores de Cristo demoraram muito para entender isso. Mas muito mesmo. Porque eles continuavam pregando só para os seus e amando só os seus e se reunindo só com os seus. E quando diz lá em Atos dos Apóstolos que a igreja se reunia e dividiam tudo, e todo mundo se amava, e todo mundo era querido, eram só judeus. E aí Deus teve que mandar um sonho para Pedro. Vocês lembram do sonho? Um lençol com animais impuros. E aí Pedro, um judeu, Deus falou assim, mata e come. Pedro falou, não posso, Senhor, são animais impuros, mata e come. Pedro, não posso, são animais impuros, mata e come, não posso, são animais impuros. Então Pedro vai chegar, uma galera vai com eles. E Pedro foi. E chegou, e um monte de gentil. E esse monte de gentios estava falando em línguas, assim como os apóstolos falavam em línguas. E Pedro batizou todo mundo. E aí a igreja chamou Pedro. Falou, ih, caramba. Os chefes chamaram Pedro. Pedro, o que você fez, meu amigo? Você é maluco? Como é que você vai amar esses caras? Como é que você vai batizar esses caras? Como é que esses caras vão pertencer à nossa comunidade? Você está maluco, cara? Anátema! Herege! E aí Pedro falou o quê? Deus me revelou que eu não posso tornar impuro aquilo que ele tornou puro. Olha que interessante. Manuscritos de Qumran, da época de Jesus e dos seus discípulos, diziam que era ok odiar pessoas impuras. É ok. Se eles são impuros, eles vão trazer impureza para a nossa comunidade. É ok deixar eles fora. E Jesus radicalmente diz, não. O meu amor é para todo mundo. E vocês vão julgar todas as pessoas com benevolência, incluindo os que odeiam vocês e os que vocês odeiam. E é somente quando esse amor é internalizado nos discípulos que eles rompem as próprias barreiras do amor a só os que estão ali no círculozinho. A partir de Atos capítulo 10 e capítulo 11, que o evangelho se espalha por todo o mundo. Porque eles passam a entender, olha só, a gente olha hoje e a gente acha absurdo. Porque eles passaram a entender com a visão de Pedro que o evangelho é para todas as pessoas. Para todas as pessoas. E a gente olha e fala assim, esse pessoal era muito tacanho, né? Olha quanto tempo. Jesus ensinou 3 anos e meio para eles, morreu, ressuscitou e os caras ainda estão precisando de visão para aprender que o evangelho é para todo mundo. E a igreja de Cristo hoje, cerca de 2 milênios depois, ainda não entendeu. E ainda continua fazendo acepção de pessoas e julgando com parcialidade. E quando nós julgamos com parcialidade, nós não estamos exercendo o amor de Cristo. Eu não tenho o direito de julgar quem merece e quem não merece receber o evangelho. Eu não tenho o direito de julgar quem merece e quem não merece fazer parte do corpo de Cristo. Só Ele pode julgar, porque só Ele é o justo juiz. A mim, a nós, como corpo de Cristo, cabe amar ao nosso próximo, porque Ele é uma pessoa como a gente é. Eterno nosso Pai, nosso Rei. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nos desafia. Porque muitas vezes ela nos machuca, ela toca onde a gente não quer ser tocado. Ela nos confronta com os nossos medos, ela nos confronta com as nossas limitações, ela nos confronta com os nossos preconceitos, com os nossos ódios.
Senhor, que o desafio do amor que a Tua palavra coloca, que o Teu Filho Jesus coloca, seja o desafio do amor que transforma a nossa vida para que a gente possa transformar outras vidas. Porque o amor que a gente recebe, porque o perdão e a misericórdia e a graça que a gente recebe, precisa ser o perdão, a graça, a misericórdia e o amor que a gente dá também. Que ainda que perseguidos, injuriados, maltratados, odiados, que a nossa resposta seja pedir misericórdia, pedir perdão, pedir graça para quem nos ofende e nos persegue e assim por diante. Porque o nosso exemplo maior é Cristo Jesus e foi assim que Ele fez. Senhor, é óbvio que isso não é fácil. Isso é extremamente difícil. Mas que Teu Espírito habite e transforme o nosso coração para que o Teu reino possa crescer dentro de nós e então crescer através de nós e se espalhar por toda a terra. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Longe daqui, em algum lugar, está tua habitação e eu só me lembro dos teus versos gravados em meu coração. Perto de mim, onde posso achar, está teu coração. Não entendo esses reversos. Alguém que não cabe no céu dos céus pediu pra habitar em meu coração. Mas se o reino pode até caber na palma da mão, feito grão e crescer. Sorrir, pois ao te encontrar entendo que é melhor viver como parte de um inteiro que compartilho com você. E quando só é fácil sentir a tua proteção aqui, mas não posso discernir algo
cabe no céu dos céus, pediu pra habitar em meu coração. Alguém que não cabe no céu dos céus, pediu pra habitar em meu coração. Mas se o reino pode até caber na palma da mão, feito grão, e crescer e multiplicar, e crescer e multiplicar, e crescer e multiplicar, e crescer Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Bom sábado para vocês. E é isso. Até semana que vem, sábado, mesmo horário. Um abraço.